Bom dia. Eu acho que eu vou começar a dizer que eu estou muito nervosa. Está com 3 pessoas assim que eu tenho um respeito profundo e com um tema e uma homenagem a quem deu esse chão para a gente, né? Antônio Cândido. Acho que foram 3 pessoas escolhidas bem a dedo, que podem falar como o Antônio Cândido poderia estar feliz aqui hoje, de ver toda essa trajetória. A gente vai conversar com o professor Silvio, que vai tratar um pouco da compreensão de direito, de humano e de leitura, né? A partir daí, a gente vai ter um diálogo com vocês também, e o professor Castilho, que vai tratar aqui da questão do marco legal, que, se a gente lembrar, a gente tem uma Constituição que diz que nada e ninguém é obrigado a nada, a não ser por força da lei. Então, tem toda uma trajetória de construção de um marco legal, que o Castilho tem um protagonismo nisso fantástico. E o Bruninho, que vai trazer para a gente como é que esse direito humano se assenta no chão da biblioteca, né? Então, um bom debate para a gente. Professor Silvio. Pois bem, em primeiro lugar, um bom dia a todos, bom dia a todos. Eu quero inicialmente dizer da minha enorme alegria, prazer, satisfação de estar aqui nesse momento, de poder... É um momento de festa, de alegria, porque nós estamos homenageando 2 coisas que são fundamentais. A primeira, acho que é o ato de ler, a leitura, e homenageando também alguém especial, né, que é o professor Antônio Cândido. Tanta influência exerceu sobre todos nós aqui, direto ou indiretamente. Aqueles que tiveram a chance, o privilégio de ler os seus escritos, e aqueles que foram influenciados, como eu já disse, de maneira lateral, pela sua grandiosidade. Então, sim, eu só posso dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu fiquei pensando sobre o que eu iria falar, né, num evento como esse, que fala sobre o direito humano à leitura. E quem me conhece sabe, eu falo de um lugar, como jurista, que é um lugar um pouco inusual. Eu sou um homem da filosofia do direito. Apesar de ser jurista de formação, ser um advogado atuante, militar na área dos direitos humanos, propriamente ditos, trabalho com questões relacionadas à discriminação, a luta antirracista, a igualdade de gênero, eu achei que esse momento, pelo menos da minha parte, deveria ser um momento para refletir sobre algumas questões que envolvem o próprio tema desse evento. A gente está falando de direito humano à leitura, mas tem 3 termos que a gente precisa considerar para que a gente possa pensar criticamente e avançar nesse tema, que é o que nós entendemos por direito quando falamos de um direito humano à leitura. O que nós entendemos por humano quando falamos de um direito humano à leitura. O que nós entendemos por leitura quando conectamos a noção de direito e de humano. Então, eu quero refletir um pouco a respeito disso. E eu fiquei pensando, puxa, é isso que eu gostaria de falar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu fiquei pensando que era isso que eu gostaria de falar. Imediatamente me lembrei de um autor que também teve uma influência, um impacto muito forte na minha vida, que até foi o tema da minha tese de doutorado no Lago São Francisco. Lembrei agora de Jean-Paul Sartre, no seu tema, no seu escrito, no seu texto, que é a literatura. O texto do Sartre, que é a literatura, é, na verdade, um grande receptáculo de várias ideias, de várias questões que ele já vinha trabalhando há muito tempo. Ou seja, a filosofia da existência, o existencialismo, né, propriamente dito, a sua ética anunciada desde as suas primeiras obras, mas que nunca foi efetivamente escrita, mas que vai ser o tema de todo o seu percurso filosófico até o final. E aí eu comecei a pensar que talvez a gente pudesse tratar de direito não como um conjunto de normas, né, que é o que, na verdade, vai concretizar uma política nacional de leitura, né, mas eu queria falar de direito como o direito como algo conectado à possibilidade de existir. Direito, nessa acepção que eu quero colocar aqui, é a possibilidade de existir. Direito como algo que se conecta à existência.
a possibilidade de projetar as possibilidades que nos são apresentadas diante da situação em que nós nos encontramos. Situação que é o conceito filosófico próprio do Sartre, ou seja, ele dizia o seguinte, eu, por exemplo, eu não escolhi ser negro, eu não escolhi ser um homem negro. Existe toda uma situação, uma facticidade, um mundo relacional que já determina, em certo sentido, aquilo que eu sou. Só que o Sartre dizia uma coisa interessante, que nós não somos determinados pelo passado ou por aquilo que fizeram da gente. O que nos determina, entre aspas, é a possibilidade de projetar o que somos olhando para o futuro. Ou seja, Sartre dizia que o que nós somos, na verdade, não se resume à dimensão nem do passado e tampouco do presente, mas do futuro. Ou seja, a grande pergunta sobre o que somos, ela está num ponto do ainda não, daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que é projeto. Né? Então a grande questão é, o que nós faremos do que fizeram com a gente? E eu me lembro imediatamente da obra de um grande autor, um autor africano, né, chamado Achille Mbembe, né? Vocês devem ter ouvido falar, enfim, é um grande pensador hoje do nosso tempo, um dos grandes pensadores, talvez o maior deles, e ele vai dizer, puxa, negro, África e escravidão foram termos criados pelo racismo e que determinam, em certa maneira, aquilo que eu sou, mas que não determinam aquilo que eu posso ser. E ele lembra de Frantz Fanon, né? Fanon dizia, o racismo criou o negro criou a negritude, que é fazer algo diferente e projetar o futuro a partir daquilo que lhe foi feito. Então eu quero trabalhar a noção de direito como a possibilidade da gente projetar algo que ainda não é. Algo que faz parte de uma coletividade, obviamente, ou seja, não existe possibilidade da gente pensar o que seremos sem pensar na relação que nós estabelecemos com outras pessoas e com o mundo. Né? Então, direito é essa noção do projeto, a noção de poder existir, de poder estar nesse lugar. Então a gente já tem alguma ideia já do que a gente pode chamar de direito humano à literatura. Agora vejam só, quando eu falo de direito, eu estou falando também de possibilidades que se abrem e, portanto, de uma forma de estabelecer alguns caminhos através dos quais eu quero projetar a minha existência. E quando eu falo disso, eu estou falando de uma noção que a gente está falando muito agora, que é a questão da ética, né? Ou seja, quando a gente pensa nas possibilidades do futuro, nas possibilidades do existir, a gente está pensando também em projetar determinados valores. E Sartre dizia também uma outra coisa que é interessante. Ele dizia o seguinte, o que a gente chama de ética, os valores morais que conduzem a nossa relação com o mundo e com os outros, são valores que são projetados, não são valores essenciais. Então, de certa maneira, nós decidimos, dentro de um projeto, aquilo que nós somos, e ao fazer isso também nós definimos quais são as regras, né, que vão medir também a nossa relação com os outros. Ou seja, a ética é uma invenção, a ética é um projeto político. É aquilo que nós queremos ser, mas que ao mesmo tempo envolve o que nós queremos para toda a humanidade. Então, nesse sentido, eu quero pensar o direito dessa maneira, não como conjunto de normas, não como poder, efetivamente, mas como possibilidade de existir. Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que eu quero destacar é a noção de humano. Vocês notaram, então, se a gente entende direito como possibilidade de existir, o humano ganha um outro sentido. O humano ele não é aquilo que é essencialmente colocado como ser humano. O humano é aquilo que nós vamos projetar. A humanidade é um projeto que é feito e refeito a cada luta, a cada conflito. Vejam que a noção de homem é uma noção relativamente recente, né? Tal como nós conhecemos. Ela começa a ser projetada no século XVI, com o Renascimento, a ideia de um homem universal. Depois o Iluminismo faz isso de maneira mais específica, e o século XIX transforma a noção de homem num parâmetro científico. E aí, junto com o século XVI, com a noção de homem, vai surgir também o racismo, né? Vai se estabelecer, portanto, aquele que é o parâmetro de homem a partir do qual toda a humanidade deve se espelhar.
Geralmente o homem, e o gênero é bastante importante, tá? A noção de homem envolve o homem, o masculino, a cisnormatividade, a branquitude. Então essa é a noção de humano que conduz também todos os nossos regramentos sociais. Isso a gente pode ver na literatura, inclusive. Tá? Então notem que a luta que foi empreendida durante toda a história é para que houvesse uma reconfiguração da noção de humano, para que outras possibilidades de existência pudessem caber dentro dessa noção. E pudessem também ser tratadas com dignidade, e pudessem ter a possibilidade de viver uma vida segundo um projeto que foi feito de maneira coletiva. Então a luta das mulheres por reconhecimento, a luta das mulheres pela existência, é uma luta também por uma nova narrativa que torne possível pensar a humanidade para além daquilo que a Europa produziu, que a cisnormatividade produziu, que a heterossexualidade produziu, que a masculinidade produziu. Mas vejam só, eu acabei de dizer que isso é uma luta, isso aí não está dado. A todo momento nós temos que afirmar e reafirmar essa condição. Estava lendo agora, ouvindo notícia no rádio, de que teve um concurso público, né, na Polícia Militar do Paraná, em que um dos requisitos do concurso, né, era a masculinidade. É impressionante, é impressionante. Aí, vejam só, os requisitos do concurso eram a masculinidade, ou seja, o que seria a masculinidade segundo o que está colocado ali, o requisito para que você possa ser policial. É fundamental que você não se emocione muito com filmes de amor. Eu não estou brincando. Vejam, vocês perceberam? Por isso que eu quero deixar para o final a literatura, porque o que eu estou falando agora parece literatura fantástica. Para vocês perceberem como é importante a leitura, é isso que eu quero chegar. A leitura é fundamental para que a gente projete possibilidades que ainda não se concretizaram e, portanto, dê um sentido renovado à nossa existência. Então, veja, aí você fica perguntando de onde é que o sujeito tirou uma desgraça dessa e coloca no edital de concurso público que, assim, se a gente tivesse em tempos de normalidade, eu diria que seria anulado, mas, veja, a gente não está em tempos de normalidade. A gente está dentro de um livro do Borges, né? É uma coisa fora do normal. Né? Então, assim, aí você fica pensando, de onde tirou esse sujeito? E a semana passada, um general ele falou uma outra coisa. Eu quero mostrar para vocês como essa coisa da literatura, da leitura, não é uma coisa à toa, uma coisa que forma um certo parâmetro existencial, ainda que a gente não perceba. Aí um general virou e falou o seguinte, olha, o Brasil tem um problema. Os índios são folgados e indolentes, os negros são malandros e os brancos gostam de privilégio. Né? Aí a gente fica pensando o seguinte, gente, de onde é que esse sujeito tirou esse tipo de coisa? Isso é um absurdo. Aí que está. Olha só o que é a leitura e como são as disputas valorativas, portanto, éticas, em torno do mundo, e que a leitura, portanto, materializa isso. O sujeito que falou um negócio desse é um general do Exército Brasileiro. Então a gente pode pressupor que o sujeito tem uma altíssima formação. Ele não tem uma formação qualquer. Ele não vem das piores escolas. Ele tem muita leitura. Ele leu muito, e não tenho dúvida de que leu. Né? E ele também foi lido por um mundo, ele foi captado por um mundo também que já tinha um sentido, tinha uma tessitura já feita a partir de várias leituras e interpretações de vários autores que foram centrais para entender a formação do imaginário social brasileiro. Quando você começa a ouvir a fala desse sujeito, eu me lembrei imediatamente de um autor que foi um dos autores mais importantes, um dos grandes escritores mais influentes do início do século XX. Lembrei de Oliveira Viana. Oliveira Viana falava exatamente a mesma coisa que o general falou. E Oliveira Viana era um grande jurista, olha só o que advogado faz, vocês terem uma ideia. Era um grande jurista, e além de um grande jurista, ele foi um dos grandes artífices do Estado Novo. Do chamado Estado autoritário brasileiro. E ele dizia exatamente o seguinte, é a leitura de Oliveira Viana do mundo. Ele falava o seguinte, a grande desgraça que se abateu sobre o país foi o fim do império e o fim da escravidão. Porque o fim do império fez o quê? Fez com que nós perdêssemos o filtro racial que fazia com que apenas os melhores,
ou seja, os brancos, pudessem mandar no Brasil. Então nós precisamos retomar a autoridade no Brasil por meio de um Estado autoritário que seja ainda um filtro racial, né? E que possa reorganizar a economia que foi destruída com o fim da escravidão. Olha o que ele dizia. Então veja, anos depois alguém vai dizer uma coisa dessa. Senhoras e senhores, isso não vem do nada. Isso é uma leitura do mundo. Isso é uma leitura do mundo. E eu dizia o seguinte, a própria geração a qual pertence o Antônio Cândido, da Universidade de São Paulo, é toda uma geração também cujo sentido e cuja leitura só pode se dar também nesse período, né, da passagem dos anos 30, dos anos 40, né, o que aconteceu na Universidade de São Paulo, o que é a USP, o que é São Paulo, dentro do contexto da formação do Estado Novo. Ou seja, o Antônio Cândido é um resultado dessa leitura, é um resultado lindíssimo, mas de um mundo que já tinha todo um tecido, toda uma leitura, que já tinha várias páginas do mundo escrita, no qual ele se tornou um dos capítulos mais bonitos da história do pensamento brasileiro. Então é fundamental nós entendermos, portanto, a leitura enquanto lugar de disputa, enquanto lugar de estabelecimento de sentidos, enquanto um lugar da política. A leitura é o lugar da política. Não dá para a gente pensar de outra maneira. Então, quando a gente escreve um livro, obviamente a gente tem um compromisso. Eu sou escritor, a gente tem um compromisso, obviamente, com a verdade, com as ideias, com a formação sólida, o que já é um ato revolucionário, né? Hoje, pensar e escrever, e você ter a ética de citar e de fundamentar o seu pensamento, já é um ato revolucionário. Então, nota então, que isso é um ato político. Escrever, quem escreve e quem lê aquilo que é escrito, está, portanto, se posicionando de uma maneira muito interessante nesse campo da batalha das ideias, nesse campo de sentidos, em especial no mundo em crise. Nós estamos vendo uma crise. E a crise não é uma crise só econômica, é fundamentalmente econômica, mas é uma crise institucional, também mas é uma crise civilizatória. É uma crise civilizatória, portanto, em que há uma disputa por novos sentidos e novos padrões. E por isso a leitura é tão importante. Por isso que a leitura, por isso que o direito humano, a leitura. Por que direito humano? A possibilidade de existir de uma maneira diferente, renovada, e de projetar o próprio futuro. Um futuro renovado. E termino, portanto, não sei como é que está meu tempo, termino, portanto, com a ideia de, eu já falei um pouco aqui, mas com a ideia de leitura, né, tentando englobar tudo isso. Qualquer projeto que se faça, projeto de lei que se faça sobre uma política nacional de leitura que seja implantada por meio de uma legislação, nós temos que entender que o sentido da leitura desse projeto, porque esse projeto terá que ser lido, esse projeto será lido também a partir de várias leituras e de um mundo também que já tem uma série de sentidos pré-estabelecidos. Então é fundamental, na hora que a gente pense uma política nacional do livro, uma política nacional para a leitura, nós estejamos bastante atentos às disputas que vão ocorrer em torno desse mesmo projeto, em torno dos vários sentidos. Então a gente tem que estar atento, né? Que essa leitura nos sirva para entender e para projetar um mundo mais igual, um mundo mais justo, um mundo plural, em que a humanidade seja vista como algo plural, ou seja, que a humanidade seja vista exatamente por a sua característica mais fundamental, que é a sua possibilidade de existir das mais múltiplas formas, de se apresentar das mais diversas maneiras. E é esse o sentido, né, da leitura. Então, senhoras e senhores, eu quero terminar dizendo o seguinte. Um evento como esse, ele tem uma importância muito grande, porque ele nos coloca conectados para que nós possamos pensar exatamente aquilo que ainda não se apresenta. Pensar o futuro, pensar o novo, pensar a transição para algo que ainda não é. Por isso a leitura é tão importante. Por isso ler os clássicos para entender a tradição. Mas ler os clássicos também para entender a tradição, mas para poder avançar em direção à crítica, que é entender os limites da tradição para que a gente possa rompê-la. Muito
Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, professor Silvio. Eu acho que sua fala deixa bem claro o porquê que o primeiro achaque do golpe foi em cima da cultura e da literatura, né? A gente vai ter muito pano para conversar sobre isso. Muito obrigado. Castilho. Bem, boa tarde a todos. Eu já disse isso ontem à noite, mas digo de novo. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Ontem, à noite, eu disse a vocês, quando fiz o meu testemunho, quase, da minha longa relação com o professor Antônio Cândido, relação de amizade, obviamente, muito mais, usufrui muito mais dele do que ele de mim, mas nós tivemos uma troca muito importante de opiniões, principalmente nos últimos 10 anos, e quando tudo que está se passando nessa conjuntura se consumou, quando a Paulista estava lotada de camisas da CBF, fazendo toda aquela... Uma das vezes eu estava na casa dele e perguntei, professor, e agora? O senhor diz disso tudo? Ele me falou o seguinte, vocês têm que continuar. E continuar em cima das muitas conquistas que já foram feitas. Buscando, talvez, novos caminhos, mas dentro desse tempo. Eu fiz referência a vocês sobre isso, a questão do tempo e atuar no tempo, com a noção clara do direito, da maneira exatamente como o Silvio nos expôs aqui, com muito brilhantismo, é exatamente aquilo que nós temos que ter como perspectiva, né? Como vislumbre do futuro, para não cairmos naquela armadilha, naquela frase que eu encerrei a minha fala de ontem, que é uma frase que me segue do professor Antônio Cândido, que nós temos que realmente lutar sempre, buscar sempre esse direito. O direito que vem na perspectiva do futuro. E mesmo que nós não consigamos, no nosso tempo, conseguir tudo que esse direito nos deveria fornecer, nós estaremos atuando de maneira fundamental para que, como diz o professor, o pior de nós mesmos não triunfe. Que possa preservar o melhor de nós mesmos e não o pior, que é a irrupção da violência, a irrupção de uma determinada brutalidade que as relações sociais, as relações de exclusão, as relações históricas, nas quais está construída essa civilização tão desigual, tão excludente, se firmou ao longo dos séculos. Quando eu vi a composição da mesa, e a Janine me convidou para participar, eu falei, bom, as figuras que trabalham os direitos humanos estão presentes, não é? Antes da Djamila e também do professor Silvio, eu vou entrar naquela questão que me parece mais interessante do meu ponto de vista hoje, que é da minha contribuição para esse debate, que é exatamente lembrar a todos nós, e dentro dessa perspectiva de tempo do professor Antônio Cândido, lembrar a todos nós o que nós conseguimos até agora. Quase como uma reafirmação daquilo que nós avançamos nos últimos anos, mas mais do que isso, o que nós temos que fazer, não apenas para manter, mas para prosseguir nessa conquista de direitos. E nós estamos num tempo muito importante, um tempo muito
fundamental, eu diria, porque, como também já disse o Silvio, nós estamos numa crise civilizatória, onde questões fundamentais da humanidade e das conquistas humanas da humanidade, se pode falar assim, estão em jogo. É isso que está em jogo. É o nosso direito de estarmos aqui, falando, e vemos, de repente, esse microfone tomado. Eu já tive a oportunidade, já tenho RG suficiente, como, felizmente, poucos aqui, de ter sido retirado, ter a voz retirada, ter uma sociedade calada, né, pela força das armas, que foi a ditadura militar, civil-militar de 64. É uma situação que nós temos que evitar a todo custo, principalmente porque nós estamos em uma situação, de vários aspectos, muito próxima àquela quitação das liberdades políticas, das liberdades democráticas que vivemos no período da ditadura militar, onde a palavra foi a primeira coisa a ser caçada. O direito à opinião veio junto com a invasão dos tanques, a invasão do poder militar, o fechamento do Congresso, etc., etc. Então, quando nós estamos falando das nossas últimas conquistas, claro que eu não vou ficar lembrando e contando as histórias aqui do Plano Nacional do Livre Leitura, de 2005, do Ano Ibero-Americano da Leitura, de 2006, quando o plano foi trabalhado. Todos vocês podem vir para cá e contar a mesma história, porque todos vocês trabalharam e participaram disso tudo. Mas é importante lembrar que de 2005 para cá, principalmente a partir do final de 2006, quando o Plano Nacional do Livre Leitura foi sedimentado, foi reafirmado num texto que talvez seja um dos poucos pactos sociais que esse país teve. Um consenso forjado no debate, forjado na escuta, forjado no respeito à história da militância de dezenas de anos e de milhares de pessoas. O Plano Nacional do Livre Leitura, como todos nós conhecemos, o seu texto é um texto de autoria desse pacto. É nosso texto, é nosso plano. Já não pertence mais a ninguém. Nunca pertenceu, mas depois de todos esses anos, depois de todos esses percursos, depois de todas as apropriações, inclusive pelos militantes da leitura que ainda não o conheciam, nós podemos realmente dizer, como escuto pelo Brasil todo, é o nosso plano, são os nossos eixos, é a nossa luta. E como numa das últimas entrevistas que o Karl Marx deu para um jornalista finlandês, e no final da entrevista, da longa entrevista, o jornalista perguntou para ele, afinal, o que existe? E o Marx disse, luta. É essa o nosso mote. E antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer enfrentamento que nós temos que ter daqui para frente, dentro dessa conjuntura amorfa, totalmente reversa do oásis que tivemos de liberdades democráticas, de atuação, de políticas inclusivas, etc., muito recentemente, antes de falar disso, eu queria dizer a vocês também uma coisa que eu tenho reafirmado, porque é muito importante, do meu ponto de vista, para a afirmação dos nossos direitos e da nossa luta. A luta pela leitura, pela democratização do acesso, pela formação de mediadores, pelo valor simbólico da leitura, o quanto ela representa. Aquilo que vocês conhecem, que está no Plano Nacional do Livre Leitura. Nada disso
como qualquer outro direito nos foi concedido. Nada disso nos foi concedido. Mesmo em governos mais progressistas, mais comprometidos socialmente, mais comprometidos politicamente com os direitos humanos, nada nos foi concedido. Nunca podemos nos esquecer disso. Se chegamos até onde chegamos, isso foi fruto da luta de todos nós. De todos nós. Não há concessão quando nós trabalhamos com temas como liberdade, autonomia, independência, inclusão, direito. Sendo assim, nós temos que continuar lutando. Até porque os panoramas do livro, da leitura, da literatura, do ponto de vista da inclusão, continuam ainda, e apesar do quanto nós avançamos, não apenas nas perspectivas do Plano Nacional do Livro e Leitura, mas também em algo que é fundamental do ponto de vista da política institucional, que foi o avanço da inclusão na educação do povo brasileiro, desde o primeiro governo Lula. Até agora, nós temos um cenário internacional e nacional que demonstra cabalmente a exclusão. E nós não podemos perder esses parâmetros para podermos avançar na conquista dos nossos direitos. Recentemente, foi por uma questão de 10 dias, saiu a atualização, a nova pesquisa do Índice Nacional de Analfabetismo Funcional. Num panorama, e aqui eu leio porque eu sou péssimo para números, num panorama mundial em que você tem 750 milhões de adultos analfabetos no mundo, 750 milhões de adultos analfabetos no mundo. O Brasil tem 210 milhões, quantos Brasis estão dentro desse número? E dentro desses 750 milhões, para vocês terem uma ideia, o gênero, que é o pilar do desenvolvimento da leitura, que é a matriz do desenvolvimento da leitura, que é o gênero feminino, representa 2/3 dos 750 milhões de analfabetos. Ou seja, 2/3 são mulheres desse número. No Brasil, nós persistimos ainda, e apesar dos avanços de inclusão dos últimos anos, com 7,2% da população maior de 15 anos continua analfabeta. É fácil fazer a conta. São mais de 15 milhões de pessoas. Eu gosto de traduzir isso em números de pessoas, porque as porcentagens são sempre relativas, né? E nós temos uma persistência ainda de 18,3% de analfabetos funcionais totais. Ou seja, são pessoas que não conseguem ler um parágrafo e compreendê-lo totalmente. Mais do que isso, leitores plenos, aqueles aqui, como todos nós, que pegam um texto, leem, escutam o professor Silvio, compreendem, conversam com seus pares e sabem do que estão falando, dão significado às palavras, caracterizam aquelas palavras dentro de um contexto, sabem criticá-la e tiram uma ideia própria. Nós temos hoje, como pelo último Índice Nacional de Analfabetismo Funcional, apenas 12% da população. 12%. Ou seja, apesar dos inúmeros avanços que tivemos, nós temos ainda 8%, portanto, aliás, dentro do analfabetismo funcional, nós temos 22% da população brasileira em nível rudimentar, 34%
em nível elementar e 37% num nível intermediário. Apenas 12% são leitores plenos. Então, esse é o retrato da nossa desigualdade. Esse é o retrato mais acabado da exclusão dos direitos. E se avançamos muito nos últimos 15 anos, principalmente se pensarmos que não se pode mais falar em política pública, na cultura, na educação, sem colocar o tema da leitura, sem colocar esses temas que nós temos trabalhado, se hoje nós temos a Lei 13.696, da Política Nacional de Leitura Escrita, como um parâmetro de conquista, gente, essa lei foi assinada pelo Temer. Imagina a dor do cidadão. Não é? Não é? Sim. Imagina a dor do cidadão assinar uma lei de inclusão. Não é? Uma lei que passou incólume, inclusive. Não é? Uma lei que passou totalmente íntegra desde o seu primeiro momento, a não ser no último suspiro, quando fomos obrigados a negociar e tirar o termo políticas afirmativas, porque a bancada evangélica não admitia isso. Essa lei agora, eu acho que é importante nós trabalharmos isso, além de todo o trabalho que temos que continuar fazendo, como estamos fazendo, é importante que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias entenda e tenha muito claro, eu sei que boa parte de vocês já tem isso claro, que nós temos duas grandes batalhas pela frente. E esses dois pontos são fundamentais. Primeiro, é a regulamentação da lei, que nós devemos forçar que, mesmo dentro desse governo ilegítimo, aconteça a sua regulamentação até o final do ano. Senão a aplicabilidade dela fica comprometida. Até porque a lei prevê orçamento, ao contrário do PNLL, que trabalhou até agora sem nenhum orçamento. E segundo, no primeiro semestre do ano que vem. Sabe-se lá quem estará no comando do país. Mas quem quer que seja, nós temos que nos articular, nos unir cada vez mais na preservação desse pacto social que foi o PNLL e construirmos aquilo que determina a legislação agora, que é o segundo Plano Nacional do Livro e Leitura. Esse que temos agora vai cessar e nós temos a rara oportunidade, e eu tenho insistido muito sobre isso, que o Plano Nacional do Livro e Leitura que temos hoje, que todos nós construímos, ele teve que ser redator de política, plano, projetos e ações. Agora, nós temos a legislação, que garante conceitualmente, que garante filosoficamente, que garante politicamente tudo aquilo que nós precisamos alcançar. Então, nós temos a oportunidade de que o novo PNLL seja um plano muito mais pragmático, muito mais objetivo, em que se trabalhem metas decenais, das quais que serão as nossas bandeiras de luta. Então, em 10 anos, quantas bibliotecas comunitárias deverão receber recursos? Quantas bibliotecas públicas deverão receber recursos e quais recursos? Qual o número de leitores nós devemos conquistar em 10 anos? Quais são os recursos que virão para isso, previstos no plano plurianual governamental? Ou seja, nós temos instrumentos hoje legais, sem precisar negociar, desde o porteiro do Ministério da Cultura até chegar ao ministro e passar por toda a Câmara Federal e o Senado, recursos. Nós podemos agora reivindicar esses recursos e colocá-los objetivamente dentro de um Plano Nacional de Livro e Leitura. Então, é esse o futuro próximo. E, para isso, nós temos que centrar os nossos esforços, sermos muito objetivos, porque a crise civilizatória, como se referiu o Silvio, ela tem, antes de tudo,
a função de nos desarmar, a função de nos deixar confusos, a função de nos embaralhar em questões que muitas vezes nós nos perdemos. Então, objetividade, foco na regulamentação da lei, foco no novo Plano Nacional do Livro e Leitura e luta. É isso que nós precisamos e eu sei que teremos. Muito obrigado. Obrigado, Castilho. Eu acho que a gente tem uma coisa aqui muito positiva, que é nessa trajetória toda, né? A gente tem as bibliotecas comunitárias que eu considero, ainda vou fazer um estudo sobre isso, as tataranetas dos centros de documentação que foram criados na década de 60 para contribuir com a derrubada do regime militar. Eu acho que nessa trajetória das bibliotecas comunitárias, que eu venho acompanhando há muitos e muitos anos, vai se tornando cada vez mais consciente essa noção do direito como um projeto de futuro. E eu acredito que hoje, esses dias eu vi uma coisa que, quando você estava falando, eu me lembrei. Nunca se escreveu tanto e tão mal. Eu acho curioso, né? Porque nunca se produziu tanta literatura na periferia, e tão bem, e tão aguda e tão profunda. Então, eu acho que aí está, mais uma vez, uma desconstrução do que está sendo. E, Castilho, a gente vai continuar junto, forte, unidos, sem esquecer a 1321 e a 28, que, para a gente financiar essa política, também é fundamental. E agora a gente vai ouvir o Bruninho aí dizendo como tudo isso acontece lá no chão da biblioteca, onde a vida pulsa. Primeiramente, queria dar um salve, né, para todas e todos, porque aqui em São Paulo, né, a gente dá salve para a galera. Então, sejam bem-vindas. Eu estou super nervoso, né, com o meu pego ali, e a gente que é de biblioteca comunitária sempre está pronto, né, para as coisas. Então, a gente está de prontidão sempre. E queria dizer que o professor Silvio é um maravilhoso, né? Eu já tinha visto ele falar no vídeo e tal, mas pessoalmente é muito melhor. Estou encantado. A gente vai levar ele já para vários lugares. Então, e eu acho que eu vou dizer um pouco desse lugar, né, da biblioteca comunitária, desse lugar que eu ocupo. E espero que a minha contribuição favoreça o debate e que a gente possa conversar um pouco sobre tudo isso que a gente está trocando ideia desde ontem. E eu acho que, para começar, acho que o Silvio já trouxe muito isso, né? O que significa ser um menino negro, jovem, de Parelheiros, aqui da cidade de São Paulo, em um país que a cada 23 minutos mata um jovem negro. E que, segundo a ONU, ocupa o quinto lugar em feminicídio no mundo. Então, estar num lugar dessa biblioteca comunitária também estar ocupando e vivendo na pele essas lutas, que são lutas diárias, né? Essas desigualdades que atingem a gente todos os dias. Então, é impossível, pelo menos para mim, falar de biblioteca comunitária, de livro, de literatura, se não falar dessas questões, né? Que são questões de classe, de raça e de gênero. Como Angela Davis também já trouxe no seu livro Mulher, Raça e Classe. Então, tá nesse lugar de biblioteca comunitária que é composta por muito mais mulheres do que homens. Lá onde eu estou, são as meninas que estavam aqui cantando o som dessa biblioteca, e tem eu e o Rafa ali de meninos. que é ótimo. Então, tá nesse lugar diz muito também sobre essa trajetória, né? E aí eu acho que, como o Castilho também trouxe um pouco das leis e tal, e a biblioteca está nesse lugar também de decodificar essa linguagem que muitas das vezes se torna não acessível. Então, a gente sabe a importância que tem de ocupar esse espaço de disputa de narrativas, mas como também a gente cria um diálogo para que as pessoas que estão na base consigam acessar esses espaços e entender e compreender como faz essa disputa de narrativa, né? Chimamanda Adichie, em um TEDx muito famoso, ela fala sobre o perigo da história única. E é isso muito que acontece, né? A gente leu muito sobre pessoas brancas, as pessoas brancas continuam escrevendo muito, os heróis continuam sempre sendo pessoas brancas, homens, héteros e cis. Então, ler histórias únicas, o perigo disso, como Chimamanda diz, é que a gente acredita que elas são as únicas possibilidades de existir nesse mundo, né? E, em contraponto, tem a literatura negra
e afro-brasileira, né? Eu lembro como foi transformador para mim ler Conceição Evaristo, Mel Duarte, Carolina Maria de Jesus. Quem me segue hoje no Instagram vê que cada um mês eu também estou trocando de cabelo, né? Mas antes eu era um menino com franja, quase emo, sabe? Então a literatura negra me salvou das franjas. E de muitas outras coisas também, né? A literatura me salvou também de criar essa possibilidade de criar uma história que fosse diferente de dos outros jovens da minha quebrada. Porque desde muito cedo, todo mundo já tinha muito desenhado para mim qual seria o meu futuro, sabe? Todo mundo já tinha o local que era ser atendente de uma rede de fast food. E eu queria ser mais que isso. Então, encontrar uma biblioteca comunitária onde outros jovens tinham sonhos parecidos com o meu, sonhos iguais ou maiores, foi a possibilidade também de eu começar a me projetar no futuro, sabe? De começar a metaforizar, de sonhar. Então, a biblioteca e a literatura têm esse poder de possibilitar outros caminhos para juventudes no plural, né? Quando a gente fala também de juventudes, a gente precisa entender que a gente está falando de vários tipos de juventudes, né? A gente precisa fazer um recorte de raça, de classe, de território. Então, isso é muito importante. E a biblioteca comunitária vem desempenhando, aqui em São Paulo, principalmente, que é o território que eu conheço, mas no Brasil como um todo, né? Como a gente também conhece, esse lugar de disputa de narrativa, né? Então, no começo, eu me lembro quando eu entrei na biblioteca e eu participei de algumas formações, todo mundo que eu chegava lá, eu falava, leve esse livro. E ninguém levava. Eu falava, nossa, sou um péssimo mediador de leitura, sabe? Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo os macetes. Então, tipo, eu fiquei observando as meninas, como as meninas faziam, né? Então, tipo, uma pessoa chegava na biblioteca para pegar um livro, estou procurando Dom Casmurro. E as meninas, mas como você tá? Você tá bem? Como tá a escola? E aí começava a falar que a professora não abria, e a diretora não abria a biblioteca, a sala de leitura. E falava, por que você não junta outros amigos e vai lá trocar uma ideia, reforça o grêmio? E eu percebi também que a biblioteca tem muito esse lugar de pessoas. Porque o livro só tem sentido, a biblioteca só tem sentido, se dentro do espaço circula histórias, circula pessoas. E na nossa biblioteca, particularmente, a gente fez uma decisão que é política. A gente está inserido dentro dessa comunidade que é Parelheiros, que é uma área de proteção ambiental, que hoje tem 2 aldeias indígenas e estão surgindo outras por causa da demarcação de terra. E dentro do nosso acervo, com a classificação de cores, a gente decidiu classificar com cores diferentes a literatura indígena. Porque a gente percebeu que a nossa comunidade não estava consumindo essa literatura, que é uma literatura muito importante, de metáfora, de poesia e de luta. Então, a biblioteca também tem esse lugar também de disputar as narrativas, disputar as metáforas, de disputar os territórios. E uma coisa que eu não falei, a biblioteca dentro de um cemitério, né? O primeiro cemitério aqui da cidade de São Paulo. A maioria da galera que já sabe, mas para quem não sabe, é uma coisa importante para dizer. Isso é importante também porque o próprio ambiente já vai dando uma mensagem. No lugar, esse dado que eu trouxe, né, que a cada 23 minutos um jovem negro morre, tá dentro de um cemitério, também é ressignificar esse espaço. A gente está falando de vida, onde as pessoas estão falando de morte. Então, a gente que está na base, a gente das bibliotecas comunitárias, há muito tempo vem ressignificando esses espaços que a gente vê ocupando. Então, acho que é isso, né? Muito mais olhar para a abundância do que para a escassez. Claro que a gente não está falando que a gente não fala das desigualdades. Dentro dos nossos clubes de leitura, dos nossos debates, a gente fala sobre a questão de raça, de classe, de gênero, porque a gente sabe que é importante também situar o chão que a gente pisa também, mas também sabe como é importante também metaforizar, ler poesia. E aí, quando eu olho para esses dados que o Castilho traz, que é fato e muito verdade, dá uma ânsia aqui, porque também, se a gente for olhar para a periferia, como a Cida muito bem disse, a gente está produzindo muito, e muito bem, sabe? Os slams, os saraus, a periferia, né? A quebrada. Eu sou muito jovem, mas eu nunca vi, sabe, esse movimento
tão plausível, tão potente, tão sofisticado acontecendo como agora. E claro que tipo isso é por causa de muitas e muitos que vieram antes de mim, sabe? Isso é importante lembrar também, né? Que esse solo que a gente pisa foi construído por muita gente que veio antes de mim, para mim estar aqui, e isso é importante. Então, só para finalizar e para ter tempo daí de conversar e trocar, eu acho que quero ouvir muito vocês também, e dizer que a biblioteca tem esse lugar de luta, de disputa de narrativa, mas também é um lugar de encontro, de você encontrar outras pessoas parecidas e diferentes e de se encontrar. Então, acho que é isso que me conecta e que nos conecta aqui nesse encontro, que é super importante e potente. Muito obrigado. Foi muito bom ouvir os três. E é fantástico isso, que é muita gente, sim, Bruninho. Eu acho que muita gente nessa trajetória compreendeu a literatura como um direito humano nessa perspectiva e percebeu como isso altera a vida, como o Jauss, um escritor alemão, que ele tem uma figura muito linda, que ele diz que a literatura tem a capacidade de suspender uma pessoa da situação de constrangimento que a vida lhe impõe. Nesse momento, quando a gente olha numa comunidade, eu já tive essa experiência muitas vezes nas bibliotecas, e a gente vê que, naquele momento, toda aquela vida dramática da escassez foi embora. E ela tem um lugar onde ela pode ver que o futuro não está dado, que ela pode fazer outra coisa, que pode ser outra coisa. Isso é transformador. Eu acho que a briga das bibliotecas comunitárias pelo acesso à leitura e a promoção desse direito lá na base tem fortalecido as gerações para chegar a você e dizer assim, muita gente antes de mim fez esse trajeto e eu estou aqui hoje, porque esse direito foi garantido na luta e na raça. E a gente vai continuar garantindo ele, né? Gente, podemos esticar 15 minutinhos, eu não sei a organização, 15 minutinhos para perguntas, acho que perguntas em bloco de 3, ok? Vou parabenizar a mesa, parabenizar as pessoas que estão. Meu nome é Solange de Souza, já me apresento, eu rede de bibliotecas comunitárias. Vou ter um pouco de intimidade, gostei muito desse preto aí, está falando com toda intimidade, e o branco também, claro. Estou brincando, gente. Mas a pergunta eu venho em forma de poesia. A cada dia que passa, me sinto fuzilada. A cada dia que passa, me sinto menos viva. São todos os dias que eu me sinto mais morta. A universidade mata a minha ancestralidade, minha história. Minha luta vem tentando se apagar. Tenho resistido a todo tempo e a cada momento, volta e meia, me pego tentando me encaixar em um padrão que simplesmente não me cabe. É isso, o sistema segregacionista faz com que eu me sinta mulher preta, homem preto, periférica. Não me sinto pertencente de um espaço meu por direito. Esse mesmo sistema articula, mas eu senti que esse lugar nunca foi meu, feito para mim. Todos os dias tenho que provar que eu mereço estar aqui. E então perceba, não sou eu que eu estou mais morta, são eles que fazem as portas fecharem. Não para de nos matar, mas, em contrapartida, eu venho avisar. Esse espaço eu continuarei a ocupar. E pode se preparar, porque se depender de mim e de nós, pretos e pretas na universidade não vão faltar. Acho bom vocês se acostumar. É dos poetas periféricos lá de Salvador, Bahia. Então, eu trago, dentro dessa poesia, eu trago tudo que vocês estão fazendo, esses relatos, esse debate, essa conversa, essa história. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu fico pensando com relação a essa questão da construção do plano, do novo plano. O que é que vocês, desde já, e até principalmente para você, Castilho, e em parte para a nossa assessora Cida, né? Qual a estratégia
Qual a grande estratégia agora? Eu fico pensando que aqui, nesse espaço, nós temos muitas pessoas que estão nos planos, nos conselhos, né? Nos conselhos municipais, estaduais. Temos figuras, assim como eu, a Patrícia Dantas, que é de lá de Salvador também, que a gente está no PROLE, no Comitê PROLE Estado da Bahia. De que forma é que a gente pode chegar nesses espaços e começar a fomentar esse olhar que vocês falam e estar ali presente enquanto sociedade civil na construção? Porque a grande preocupação que eu sinto nesse momento é como é que a sociedade civil vai se fazer presente na construção desse plano diante de tantas incertezas e como garantir que isso aconteça. Mantendo a pressão, mantendo a participação nesses locais de controle da sociedade civil. O que é que a gente vai fazer? E agora, José, para onde é que a gente vai? Bom dia, professor Silvio. O senhor fala em crise de civilização, do qual nós não podemos deixar de concordar, mas eu não tive um entendimento muito claro de como que o senhor coloca a condição ética, que é uma condição humana inerente e que é muitas vezes confundida com a moral. Então, nós temos a moral, que é essa que nos faz entrar numa crise, né? E nós temos a ética, que é absolutamente necessária. Eu gostaria que o senhor tornasse mais claro. Tá? Obrigada. Bom, em relação à sua pergunta, de como fazer, quais seriam as estratégias para o Plano Nacional do Livre Leitura, que será produzido no primeiro semestre do ano que vem, de acordo com a legislação atual da política. Vejam bem, como eu já disse a vocês, tudo isso vai acontecer se nós fizermos acontecer. Não é? Esse é o ponto básico. Se nós tivéssemos esperado, lá em 2006, um ritmo governamental, mesmo num governo que estava fazendo a inclusão, certamente nós estaríamos discutindo até hoje. Quero deixar isso bem claro para vocês. Nós fizemos o que fizemos porque nós fizemos. Esse é o jogo. E continua agora com muito mais dificuldade, porque nós estamos num estado de uma quase ditadura jurídico-civil, quase chegando aí no militar, né, cada vez mais apavorante essa situação, mas é dentro desse tempo que nós temos que nos organizar cada vez mais. O que vocês fazem, por exemplo, em termos de rede, já é uma organização fundamental para darmos esse passo. Dentro de uma desarticulação que o golpe recente nos colocou na sociedade brasileira. Dentro dessa desarticulação, onde aquilo que era um motor, por exemplo, das aplicabilidades do Plano Nacional do Livro e Leitura, que era a Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, vocês não se esqueçam que isso foi absolutamente desidratado, que isso foi absolutamente colocado, rebaixado institucionalmente como departamento, esvaziado de recursos humanos, e até o Plano Nacional do Livro e Leitura, há 8 meses atrás a Renata Costa assumiu, e ainda bem que foi a Renata Costa que assumiu, ele ficou, desde que eu renunciei, logo após a deposição da presidenta, ficou 14 meses sem secretário executivo, portanto, desarticulado. E, até onde eu sei, até agora, o Conselho Consultivo, que é da sociedade civil, até agora não foi convocado. Então, são as dificuldades que a própria Renata está tentando, porque não tem recurso nem para ela mesma fazer o que tem que fazer. Então, nós estamos numa situação que nada se pode esperar do governo federal. Então, façamos nós. Não é? Eu acho que iniciativas devem partir nacionalmente, mas devem partir, antes de tudo, das cidades. E nós temos um percurso que vem desde 2008, e vocês sabem muito bem disso, certamente melhor do que eu, nas pontas em que estão, da feitura dos planos municipais do livro e leitura e de alguns planos estaduais. Reforçar esse movimento nas cidades, reforçar esses movimentos nos bairros, reforçar os planos municipais, buscando subsídios e elaborando metas, estratégias decenais que terão que ser colocadas
no Plano Nacional do ano que vem. Uma rearticulação política também, eu acho que é importante, com todos os outros setores da sociedade que estão em volta do Plano Nacional do Livre Leitura, trabalhar com o setor produtivo, trabalhar com o setor de mediação, trabalhar com as bibliotecas públicas. Ou seja, nós temos que fomentar, e vocês sempre foram fomentadores desse debate, não é? A rede sempre foi. Não é? Quando quase nada mais existia, vocês estavam lá. Eu acho que é continuar fazendo isso como vocês estão fazendo, mas não perdendo esse foco, que é o foco do nosso tempo, com muito maiores dificuldades, mas forçando, buscando e propondo alternativas para o Plano Nacional do ano que vem. Ele terá que ser redigido novamente de baixo para cima. E ainda bem que estamos embaixo. Eu acho que também, contribuindo para a pergunta também, eu acho que, pensando também na formação política, né, eu acho que a Rede Nacional faz muito isso também, né, de como forma essa nova geração e a juventude para esse tipo de incidência. Né? Então, acho que é isso, né, se preocupar também com essa nova geração que está vindo, de como também integrar eles dessa formação política. Né? Então, antes de leva Karl Marx também para ler, mas leva também Mel Duarte, Giovanni Martins. Então, é pensar também como que a gente pode contribuir para essa formação dessa base. Né? Eu acho que é uma coisa que a esquerda no nosso país não conciliou e não fez muito bem. Então, pensar uma formação de base para essa juventude mais qualificada, mais sincera e mais justa. Para fechar esse ponto... Por exemplo, esse tipo de reivindicação deveria estar gravada no próximo Plano Nacional do Livre Leitura. Em 10 anos, no plano decenal, qual é essa meta? O que nós vamos fazer em 10 anos? Entendeu? É essa objetividade, essa versão pragmática agora do próximo Plano Nacional do Livre Leitura que a gente tem que ter, para mim. É por aí, entendeu? Essa reivindicação, quais as outras? Né? E vamos somar isso com uma coisa objetiva de meta. Só para concluir esse ponto, passar para o professor, respondendo a Ana Paula também, acrescentando aqui ao que o Bruninho falou, refletir essa vivência, o que essa vivência da literatura como um direito provoca na pele das pessoas na base, né? O nascimento de escritores, o que isso significa, esse empoderamento. De um lado e de outro lado, Ana Paula, seguir nosso plano dos 3 grupos que acompanham as 3 leis e incidir em todas as esferas do município ao nacional, articulado e organizadamente como essa grande rede. Eu acho que essas são estratégias que não dá para ser um ou outro. A gente tem que pensar essa articulação macro mesmo. É difícil, mas não é impossível. Eu vou tentar comentar um pouco todas as questões, principalmente a primeira e a terceira questão, que, enfim, não foram dirigidas diretamente para mim, né? Mas são mais gerais. Bom, primeiro, quando ela fez a leitura ali, eu fiquei pensando o seguinte, né? A literatura sempre teve um caráter de resistência. Então, ou seja, o que a gente está fazendo hoje, até para a gente prestar atenção no que você muito bem falou, pensar naqueles que vieram antes de nós. Pensar nas nossas determinações, pensar como a gente chegou, como é que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, para que, a partir disso, a gente possa projetar os nossos passos a partir de então. Pelo seguinte, eu fico me lembrando agora de como foi fundamental para a luta das mulheres o surgimento de algumas escritoras, né? E como a perspectiva dessas escritoras, a partir daquilo que a minha grande amiga Djamila fala, do seu lugar de fala, que não significa essa bobagem que as pessoas falam de não deixar o outro falar, isso aí é intriga. Na verdade, o lugar de fala é o seguinte: falar da sua perspectiva, do mundo a partir do qual elas vivem, que existem outras maneiras de pensar, diferente daquelas que são tradicionalmente colocadas como o centro e como a única possibilidade, a história única, no qual fala Chimamanda Ngozi, né? Adichie Ngozi. Enfim, a literatura sempre tem um papel de resistência muito forte. Quando Simone de Beauvoir escreve o Segundo Sexo, enfim, quando Angela Davis escreve Mulher, Raça e Classe, citando só 2 exemplos, eu acho que de 2 escritoras que tiveram um papel fundamental, um papel central, mas há muitas outras além dessas. Agora,
Uma coisa também que a gente também, para a gente não ficar também achando que a literatura só é o lugar da resistência, e só para a gente não ficar iludido, né? A literatura também é o lugar onde são projetadas, onde é projetado o imaginário que a gente quer combater, né? Porque tem gente escrevendo também do que a gente pode chamar do outro lado. Tem gente escrevendo também e querendo naturalizar um mundo que é o mundo que nos sufoca, que é o mundo que a gente quer transformar. A literatura, como eu falei, ela é um local de combate que se materializa, por exemplo, nas bibliotecas, nos livros, né? Nós estamos falando de uma questão que é relacional, absolutamente relacional. Então, eu fico aqui pensando, né? Como existe uma disputa de sentidos. Vamos pegar algumas coisas. Branco, por exemplo. A ideia de ser branco. Eu tenho falado muito isso, quem tem me acompanhado sabe o que eu estou dizendo. Assim como o negro é uma criação de um imaginário que está presente em vários pontos da literatura, que a literatura, a arte, de uma maneira geral, ajudou a estabelecer o lugar do negro, né? Enfim, o que é o negro, o que é o homem preto, a mulher preta. Enfim, da mesma maneira, estabeleceu-se o lugar do branco. E a característica fundamental do ser branco, que a gente vê na literatura, é ser uma raça que não tem raça, né? Que é uma coisa impressionante. Ou seja, o branco sempre se apresenta como o lugar a partir do qual todas as outras coisas são derivadas. Então, um processo de desconstrução disso passa também por nós entendermos esses outros lugares em que essas vozes negras e negras, né? As vozes negras, negros, homens negros, mulheres negras, enfim, estão colocando uma outra perspectiva do mundo. Ou seja, o ser branco também é uma criação do imaginário. Até porque ser branco só faz sentido no contexto. Tem gente que é branca aqui no Brasil, né? É uma péssima notícia para algumas pessoas, né? Vai para o exterior, não é branco, não. Vai ser latino, ticano. Vai ser tratado como tal. E o Achille Mbembe falou uma coisa maravilhosa, que ele diz o seguinte, ele fala, o neoliberalismo ele provoca uma degradação tal nas condições existenciais das pessoas que todo branco vai ter seu dia de negro. Vai aprender o que é ser negro. Ou seja, o neoliberalismo, ele diz o Achille Mbembe, é o devir negro no mundo. É o devir negro no mundo. Vão aprender o que é ser negro. Vão aprender o que foi essa construção do imaginário, dessa máquina mortífera, que é o racismo, que é o capitalismo. Ele vai ensinar isso para a gente. Então, vejam que a leitura, eu quero deixar isso muito assim, estabelecido diante das falas maravilhosas que eu ouvi aqui. A literatura é um espaço permanente de disputa. E aqui eu me lembro, né, de outras coisas. Estou me lembrando aqui de quando eu comecei a ler Hegel, né? Hegel, esse filósofo alemão, né? Enfim, dificílimo, né? Eu fiquei 6 meses para ler 10 páginas, mas sensacional. Porque daí eu comecei a entender uma coisa. O mesmo Hegel que falava que a África não tem história, falava que a África era um horror e tal, é o mesmo Hegel cuja leitura foi disputada por outros autores, né? E que, por exemplo, estão dizendo hoje que o Hegel só escreveu o que ele escreveu porque ele tinha no horizonte a Revolução Haitiana. E o mesmo Hegel que está sendo lido pelo Fanon, por Paul Gilroy, por Aimé Césaire, pelo Karl Marx. Percebem como a gente está disputando também Shakespeare? Por isso que eu defendo muito isso, viu, cara? Defendo o seguinte, a gente tem que ler a nossa literatura, conhecer a nossa história, mas a gente tem que conhecer a tradição. Porque para a gente enfrentar o inimigo, a gente tem que saber falar a língua dele. A gente só consegue... Veja, a maldição, ela só pega se a gente consegue amaldiçoar o inimigo na língua dele. Então a gente tem que conhecer a tradição, cara. Tem que conhecer a tradição. Eu defendo isso fortemente. Não é possível que a gente... Não é possível, portanto... Então, porque eu vejo esse movimento, e eu vou ser muito sincero aqui, um momento de sinceridade, do meu coração. Eu estou muito preocupado com algumas coisas. Né? Uma deturpação. Eu e a Djamila, a gente conversa muito, a gente está muito preocupado com algumas coisas. Por exemplo, quando alguém fala assim, por que eu vou ler esse cara? Por que eu vou ler? Isso aí não existe para nós, hein? Isso é uma coisa que a gente não tem direito, ou seja, porque isso retira as nossas possibilidades existenciais. A gente não pode fazer um negócio desse. A gente tem que ler Hegel, tem que ler Kant, tem que ler Marx. Tem que ler a tradição, tem que ler Shakespeare. O Harold Bloom, o cara fundou o cânone ocidental.
Se você ficar vendo televisão, novela, assim, da primeira novela, das 6 da tarde, até a novela das 9 da noite, depois tem mais uma, às vezes, a das 11, você vai ver o seguinte, muito do que você vai ver, ou pelo menos 80%, é corruptela de coisas que foram tiradas de Shakespeare, de Platão. Está tudo ali. Está tudo ali, cara. São leituras, inclusive, mal feitas sobre isso, né? A maioria das vezes. Então, ou seja, a gente não tem o direito de não ler. Gilberto Freire, movimento negro. Ah, eu não quero ler Gilberto Freire. Veja, o Gilberto Freire também, eu mal comparando, é o Hegel da gente, é o nosso Hegel. Dá para tudo quanto é tipo de desgraça. A esquerda, a direita, qualquer coisa. Então, ou seja, porque você tem Gilberto Freire para fazer horrores, né? Mas tem Gilberto Freire que está no Darcy Ribeiro. Né? Democracia racial e mito de democracia racial são coisas diferentes. Clóvis Moura, negro, ó, é nós. É Gilberto Freire, porque está dizendo o seguinte, o problema não é democracia racial, é porque não tem democracia econômica e política, porque o dia que tiver, a gente quer democracia racial também. Então, essa leitura. E, para terminar, prometo, pergunta dela, ética e moral. Ética e moral. Vou responder muito rapidamente. O que eu disse aqui é que não tem nenhuma pessoa aqui que não tenha valores morais. Nós somos conduzidos por certos valores. A questão é que esses valores, eles não são valores essenciais, eternos. São valores que estão em constante disputa. Não existe possibilidade de falar de moral sem falar de política. E, portanto, a ética, na verdade, é quando a gente começa a fazer a pergunta sobre o que são nossos valores morais. Né? Quando a gente começa a olhar para o outro e falar o seguinte, por que a gente pensa assim? Por que isso é certo ou errado? Qual o sentido disso? Então, ética não tem a ver com esse absurdo que estão fazendo, eles reduzir ética a combate à corrupção, inclusive uma corrupção que é sistêmica, que é própria do capitalismo. E aí, convenientemente, algumas pessoas... Eu não estou dizendo que não tem que combater corrupção, tem que combater corrupção, mas corrupção, as maiores corrupções, as coisas que mais tiram a nossa possibilidade de existir e de nos projetar para o futuro, são coisas que estão previstas na lei, como, por exemplo, política de austeridade, reforma trabalhista. Não é? Isso está acabando com a gente. Não é? Teto de gastos públicos por 20 anos, isso está na lei. Não é? Vamos ver se alguém levanta a bandeira para falar que isso é corrupção. Isso é a maior das corrupções, porque isso vai matar as pessoas, vai tirar a sua possibilidade de existir. Não é? Então, é essa luta. A gente está lutando contra certos valores, que inclusive são valores que estão previstos na lei. É isso. Olha, eu queria demarcar uma coisa aqui. No próximo seminário, esse debate é no mínimo 3 horas, tá legal? Que eu mesmo não queria parar, não. Infelizmente, o nosso tempo está mais que estourado. Eu quero agradecer ao Silvio, ao Castilho, ao Bruninho. Eles vão continuar um pouquinho por aí, para as pessoas poderem conversar, né? E chamar o nosso grito de guerra. Literatura como? Aí, agora. Gente, muito obrigada.